Olá, olá, estamos novamente ao vivo, voltando a nossa semana das 20 lives da Nova Educação. Galera entrando aí, a gente ficou fora final de semana, mas estamos de volta aí pra moer, falar de coisa pra caramba. A gente está com as lives lá no YouTube, quem quiser acompanhar as outras cinco. Na verdade, eu não consegui deixar a quinta, eu vacilei, quando eu fui salvar, salvei sem som. Mas eu vou ver se eu consigo ajustar, eu tenho uma gravação alternativa, eu vou ver o que eu consigo fazer. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente está aqui, né, nas nossas 20 lives da Nova Educação, né? É uma sequência de lives que eu estou fazendo de segunda a sexta, né, às 5 da tarde. E a ideia é falando de vários temas, né? Semana passada eu falei muito sobre EAD, ensino à distância, né? Que eu acho que era uma das grandes dores aí da maior parte dos professores, das pessoas que estavam trabalhando ali. Então eu fui comentando muito sobre a oportunidade, né, de olhar as coisas com outros olhos, né, de perceber a oportunidade do EAD para ressignificar os processos de educação. Falei um pouco do que eu faço, né, já que boa parte do que eu faço tá relacionado a um curso online, né? Então eu acredito que posso trocar muita ideia. É o Jameson na área, Jameson da turma 2. Então, assim, hoje eu vou falar mais sobre robótica, né? Que é a parte que eu domino mais. E o seguinte, eu fiquei pensando muito sobre o conteúdo que eu ia fazer essa semana. E não sei se vocês repararam, eu falei que o conteúdo dessa semana seria falar sobre programação e robótica, a rota. O que significa isso? Significa o seguinte: muitas pessoas perguntam, tá, Luan, por onde eu começo, para onde eu vou, qual seria a jornada, quais são as tecnologias disponíveis e, mais do que isso, né, quais seriam, vamos dizer assim, a gradação de atividades que a gente pode fazer. Então é isso que eu vou propor para você hoje. Todo dia eu vou falar de uma tecnologia diferente, né, de onde eu começaria as minhas aulas, qual seria o próximo passo e assim sucessivamente. Então você vai vendo o que faz mais sentido para você nesse contexto, tá? Então eu vou falar de várias coisas, algumas de vocês que eu falar aqui vocês talvez já conheçam, outras vocês talvez não conheçam, e aí a gente vai entendendo mais sobre esse contexto, beleza? Então assim, hoje eu vou começar essa jornada falando sobre uma ferramenta, na verdade é um site, uma página, que é o code.org. Então, o Code.org é uma iniciativa, né, que existe desde 2013 e eu tenho, vamos dizer assim, uns lados de amor e ódio. Não ódio, né, mas tipo assim, de não gostar tanto da plataforma que não estaria tão alinhado com aquilo que eu acredito. Hoje eu já acho que está mais interessante, eu vi muitas evoluções no processo. E eu vou dizer para você, né, fazer um raio-x, né, do que eu entendo, do que eu vejo nessa jornada e mostrar por que a gente está falando sobre isso, quais são as vantagens e desvantagens do Code.org. Então, ele é a nossa estrela de hoje, tá? Eu não sei o que é Free Code Camp, mas talvez, não sei, Sidney, vou ficar te devendo essa pergunta. É o seguinte, então, o que é o Code.org? Code.org surgiu em 2013 e a iniciativa dele, o objetivo principal deles até hoje é normalizar a questão da ciência da computação nas escolas. Então, da mesma forma que as pessoas aprendem sobre biologia, matemática, português, inglês e tudo mais, eles aprendem isso como uma matéria comum, eles querem também trazer a questão da ciência da computação como uma matéria comum, uma matéria regular, como não ser uma coisa desmistificada, algo totalmente fora da realidade e tudo mais. Então, trazer uma sequência de experiências mais lúdicas para conseguir trabalhar com esse tipo de ferramenta. E assim, é uma ferramenta que ela é uma estrutura que cresceu muito, muito mesmo, que tem apoiadores assim de extremo peso, né? Então a gente vai ter aí a Amazon apoiando, vai ter Microsoft, vai ter Facebook, vai ter essas gigantes apoiando estruturas como Code.org. Então eles fazem essa estrutura nova, ganham grandes apoiadores, faz uma estrutura lúdica, né? Eles reforçam essa questão da linguagem de blocos, que é uma coisa que eu vou tá falando com vocês a respeito também, e tenta trazer um aspecto
vamos dizer assim, um aspecto mais cool, um aspecto mais legal, né? O que acontece? Acho que, aí agora um pouco uma opinião minha, acho que a ciência da computação ela fica muito estigmatizada com aquela questão de ser aquela coisa do nerd, né? Aquele cara com óculos de garrafa, branquelo e que fica num lugar isolado e programando. Então, assim, acaba que a programação não é sexy, né? Não é tipo assim, nossa, que legal. Da mesma forma que por exemplo, alguém que trabalha. Alguém trabalha não, a galera dos esportes, por exemplo. A galera dos esportes é mais popular, né? Usando aí um linguajar mais americano, né? E assim, a ideia do Coach.org foi trazer isso. Então ele traz toda uma estrutura assim de desenhos, ele traz toda uma estrutura de músicas que estão relacionadas à música pop, né, que a gente vê no dia a dia. É, traz grandes personalidades, personalidades assim que são muito comuns à vida da criança. Então, Minecraft, Star Wars, Frozen. Então, vamos dizer assim, essas personalidades que estão mais no imaginário das crianças. E assim, o que eu vejo, né, e que não é vantagem ou desvantagem com relação ao Code.org, mas ele tem um objetivo claro. O que é? Essa questão da ciência da computação e o grande motivo pelo qual ele tem tantos apoiadores, principalmente na área de tecnologia, né, como eu falei, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, o grande motivo é mostrar assim, existe, né, uma demanda crescente de desenvolvedores, né, de pessoas entrarem para a área de engenharia, de ciência da computação, porque se há um mapeamento que eles estão fazendo com relação ao crescimento da tecnologia, vai chegar um momento que você não vai ter pessoas, mão de obra, basicamente isso, não vai ter mão de obra para suprir esse ponto. Então, cada vez mais, né, por isso esses grandes apoiadores estão incentivando isso, de você incentivar desde cedo, né, essas crianças trabalharem com programação para quando chegar lá na escolha de uma universidade, eles falam assim, poxa, eu quero muito trabalhar com programação e tudo mais, né, bem focado na programação. E começaram até a fazer um evento, né? Um evento que talvez alguns de vocês conheçam, que é chamado A Hora do Código. Que é basicamente falar assim, olha só, gente, a gente vai fazer um evento onde você vai passar 1 hora programando. E você vai passar, né, pelas fasezinhas lá do Code.org e você vai ver que programar não tem nada demais, assim, não é nada de outro mundo e que pode ser uma experiência divertida. Então, incentivando o pessoal aí a programar. E aí, nesse momento, eles chamam, às vezes, algumas personalidades, tanto internacionais como nacionais e tudo mais. Então, tem esse grande evento aí que é a Hora do Código. Então, beleza, né? O Code.org ele é estruturado dessa forma. O que às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu vou falar mais sobre isso também. É que, por estar... não é que ele trabalha de uma forma ruim, mas ele trabalha de uma forma rasa. Porque a programação ela é muito legal, ela é incrível, e é o que a gente vai estar falando aqui ao longo até da semana. Mas ela não serve só para você entrar nessa questão de mão de obra e tudo mais. O ponto que eu quero chegar aqui e que eu quero que esteja claro não só hoje, mas ao longo da semana, né, deixar isso muito firme na cabeça de cada um, é que programação é importante até mesmo se você nunca mais, assim, saindo da escola, mexer com programação, né? A forma como você estruturar o raciocínio, a forma como você potencializa a sua criatividade é importante, independente se você vai trabalhar com programação ou não, né? E pode acontecer também quando a gente fala, né, dessas mudanças exponenciais, a gente que é tão usuário de tecnologia, né, a gente está aqui agora, né, conversando por uma ferramenta, por uma rede social, né, que foi programada. Então todo mundo hoje, usar a tecnologia é uma coisa muito natural. Criar tecnologia não é uma coisa natural. E pode ser que isso não esteja apenas relacionada, né, esteja apenas presa à questão dos desenvolvedores. Pode acontecer um momento em que um advogado precise programar, né, que um biólogo precise programar, que ele não precise contratar uma pessoa para fazer um app para ela. Cara, já sei fazer aqui, não precisa ser nada complexo, tudo mais, a pessoa vai e já pode desenvolver um app, né? Então, realmente mudar o paradigma aí do que significa usar tecnologia, né? Você se tornar um criador de tecnologia. Bom, e o que o Code.org ele fez para deixar essa estrutura mais atrativa, né? Como eu falei, ele falou de personagens, ele usou também muito da música, né? Mais da garotada e tal. E também ele também usa muito a linguagem de blocos, acredito, muito inspirado no Scratch, que a gente vai falar também ao longo dessa semana.
que é a linguagem de blocos? Bom, antes da gente falar da linguagem de blocos, vamos falar das linguagens tradicionais, né? Então, linguagem de programação é tudo aquilo que permite, né, a forma de uma sequência de comandos que a gente passa para o computador para fazer aquilo que a gente deseja. Basicamente é isso. Então, é essa estrutura, né? Esse algoritmo. O algoritmo é essa sequência de passos muito precisos, muito ordenados, que podem fazer podem criar essa estrutura, né? Podem para a máquina fazer o que a gente deseja. Isso é uma linguagem de programação. E aí existem linguagens que a gente vai falar que são chamadas de baixo nível e linguagens de alto nível. Então, linguagens de baixo nível, se eu falar assim para um computador, faça um omelete para mim, ele não vai fazer porque essa não é a linguagem do computador. O computador não entende português, né, puramente. Ele tem uma linguagem de máquina. Na verdade, se a gente for ali na profundidade da eletrônica, ele vai dividir as coisas em 0 e 1. Né? O que é o 0 e 1? É passando corrente e não passando corrente. Então, quando a gente vê aquela imagem lá da Matrix, né? O filme da Matrix, é um monte de número passando. Quando você vê, são zeros e uns. Ou seja, está passando corrente ou não está passando corrente. E a partir desse 0 e 1, vai entrando na parte mais de microcontroladores, estruturas e tudo mais. A sequência de 0 e 1 vão significando várias coisas, vão significando vários comandos, sejam palavras, sejam números, sejam contas. E aí, quanto mais próximo, né, tiver dessa linguagem de máquina, ou seja, dessa linguagem binária 0-1, a gente está falando de uma linguagem de baixo nível, tá? E o que acontece com o tempo? Com o tempo eles vão juntando, né, essas linguagens que são muito em números ou em comandos simples, eles vão concatenando e tornando uma linguagem mais próxima do comum. Então, linguagens, por exemplo, como C, ou Java, ou Python, né, são linguagens que beiram, né, mais a linguagem humana. Mas nem tanto. E aí a gente vai ter um outro patamar, que é a linguagem de blocos. Então a linguagem de blocos a gente não escreve, ela não tem regras de sintaxe, ponto e vírgula, não sei o que, não tem nada disso. São bloquinhos que você encaixa, né? E cada encaixe desses são esses comandos que a gente vai dar para ele fazer esse conjunto de situações. E estou falando tudo isso para falar que o Code.org usa exatamente linguagens de blocos, né? Usa linguagens de blocos para tornar essa experiência mais lúdica. E aí, cara, essa questão da linguagem de blocos, ela torna a questão totalmente acessível para as crianças, né? Ela se torna muito mais amigável, se torna muito mais interessante. E aí existem algumas discussões, né? Principalmente para quem é da área da computação mesmo, fala assim, poxa, será que programar em linguagem de blocos é aprender a programar mesmo? Será que não é um conhecimento raso? E a gente pode ficar discutindo várias coisas aqui, mas o que eu vejo, né, trabalhando com várias linguagens de blocos, é que a estrutura lógica é a mesma de uma linguagem tradicional. A essência, os comandos, né, tipo assim, um comando como if else, né, que é o se então, uma situação de causa e efeito, os loops, isso tudo existe na linguagem de blocos e existe na linguagem tradicional. Então, quem entende a essência da linguagem de blocos vai conseguir entender a linguagem tradicional. Mas tem um outro ponto, né? Que a linguagem de blocos ela é mais restrita, porque ela é mais pobrezinha mesmo e tudo mais. Então, assim, você não vai fazer programas super complexos usando sua linguagem de blocos. Você não vai conseguir programar, vamos dizer assim, um Instagram usando sua linguagem de blocos, porque ele vai demandar uma complexidade maior. Então, a linguagem de blocos é bom para quem está iniciando, mas você não pode achar que só sabe programar se você só está lidando com a linguagem de blocos, tá? Então, essa talvez tenha sido uma das grandes sacadas do Code.org, trazer essa questão da linguagem de blocos, né? E aí, o que ele faz? Ele entra lá, com isso, né? Como é que é a estrutura dele lá dentro? Você vai encontrar um conjunto de atividades. Então, quando você entra na página do Code.org, ela é bem intuitiva. Ela tá meio que mesclada, assim. Ela tem partes que estão em português e tem partes que estão em inglês. Mas mesmo assim, você consegue se virar e fazer as coisas muito bem. Então, quando você entra na página, tem lá, comece agora, que vai te levar para uma outra tela, que você coloca comece aqui, alguma coisa assim. E aí, você entrando lá na página, quando você vai descendo, você tem várias fases, né? Você tem vários tutoriais, né? Que é uma dance party, que é para você fazer coisa de dançar, ou uma fase do Minecraft e tudo mais, beleza? Então, você seleciona uma dessas fasezinhas, né? Nesses tutoriais. Quando você entra na página,
de novo, também ele é bem intuitivo. Lá na parte de cima ele vai ter os comandos. Ele vai falar assim, ó, você vai ter 10 fases, né, 10 missões, 10 estruturas, e você vai ter que passar de fase e tudo mais. Você vai ter atividades. Então você tem que ler muito bem aquelas instruções, né? O aluno, quem estiver fazendo, lê aquelas instruções. Tipo assim, você tem que levar o bonequinho do Minecraft desse ponto pro ponto aqui de cima. Como é que você vai fazer isso? Aí você tem que colocar uns comandos e tal. E aí na parte de baixo tem os blocos, então você vai encaixando esses blocos como se fosse pecinha de Lego mesmo. E aí no lado esquerdo vai ter uma pequena tela, onde vai ter o personagem e onde ele vai estar mexendo, onde ele vai estar fazendo alguma coisa, tá? Aí você vai colocar executar e vai testar tudo aquilo que você criou. Então é isso, aí você vai, faz um encaixe de blocos, vê se você fez o que precisava fazer, clica lá em executar, e aí, eu quero que o bonequinho, quando eu apertar a seta para cima, ele bata palma. E aí você vai, aí você executa e vê se fez isso ou não. Se você fez, você passa para a próxima etapa. Se você não fez, ele vai falar que deu errado e você vai ter que tentar de novo. Mas assim, é bem tranquilo, é bem bobinho, assim, é tão, vamos dizer assim, bobinho. Eu tava refazendo um dia desse na semana passada, porque eu até tava passando por uma turma. E aí, vamos supor, até a fase 6 você vai ali no piloto automático mesmo, porque é bem simples. E lá pela sexta, sétima fase eu fui fazer, acabei errando, né? E aí eu percebi que eu tinha que ler as instruções e tudo mais. Então eles vão fazendo de uma forma bem suave, né? O progresso bem suave, mas que você também, depois de determinado tempo, você tem que prestar atenção no que está acontecendo ali. E assim, como eu falei, é uma estrutura muito lúdica. Então assim, a primeira fase lá do Dance Party, que é tipo uns bonequinhos dançando. Aí a primeira fase aí coloca uma música, sei lá, da Katy Perry, não sei o que. Então, assim, é uma coisa que gera uma conexão com a criança. Então, das coisas aqui, o que eu vou falar de vantagens e desvantagens do Coach.org, a primeira é que ele consegue gerar uma conexão muito fácil com a criança. Por quê? Porque ele tem músicas agitadas, músicas legais, músicas que vibram, você tem personagens, você tem estruturas lúdicas e você tem a estrutura de blocos e você consegue ter essa estrutura gamificada, né? Então, o que é uma estrutura gamificada? Você tem fases, quando você termina, você tipo assim, você tem aquela sensação de que passou de fase, de que comemoração e tudo mais. Quando você termina uma etapa, você ganha um certificado. Tanto que essa coisa certificado parece uma coisa super boba, né? Tipo, um certificado é só, fez um botão ali e a pessoa certifica. Mas eu lembro quando eu dava aula no Fab Lab aqui em Brasília, a gente mostrou a atividade do Coach.org e tal, tinha um garotinho de 7 anos, e aí ele gostou da atividade que ele fez em sala e tal, e foi continuar fazendo o Coach.org lá na casa dele. E o pai dele comentou que ele não parava de programar, de fazer as fases, porque pra ele tinha era muito bom ele receber aquele certificado no final. Tipo assim, nossa, ganhei mais um certificado. Então, essas pequenas recompensas, né, que ele acaba trazendo e que acaba engajando os meninos. Então, tem muita clareza, né? Você tem muita clareza das etapas, você tem muita clareza do que vai acontecer ali. Então, isso são as vantagens, né? Agora também tem algumas desvantagens, né? Algumas coisas que a gente tem que ficar atento, né? Tem que ficar ligado quando usa o Coach.org, que é o quê? Primeira coisa, ele tem... A linguagem dele ele é muito simplificada. Muito simplificada. Até mesmo se a gente pega a nível de linguagem de blocos, que já é uma linguagem mais simples, eles trabalham de uma maneira bem rasa, na verdade, assim, né? Bem tranquilo. Então, assim, tem um bloco lá que é faça ele fazer uma dança especial. Então, cara, é um pequeno bloco que faz várias coisas. Então, a questão da abstração é mais difícil de ver. É bom porque você tem tipo assim, você tem um pequeno esforço para um grande resultado, né? Para um resultado que você vê com muita mais facilidade. Só que é meio falso, talvez, né? Mas é isso, é raso, é superficial. Então, qual é o perigo, né? O alerta, o sinal amarelo que a gente tem que ter quando trabalha com Coach.org? Fiz as fases tudo do Coach.org, sei programar? Não. Assim, ele é uma faísca. O Code.org é uma faísca, é uma coisa que vai te dar gosto, que vai dar para as crianças assim, você programou, nossa, que legal, adorei essa experiência, quero saber mais. Então é isso que o Code.org traz. Né? E outra coisa que a gente também tem que ver é que ele tem uma estrutura muito engessada.
né? Como você só tem dois personagens ali, você tem ele restringe a quantidade de blocos, né? Não vai deixar muito bloco lá exatamente para não confundir. Então você não tem muito espaço para criatividade. Eles já melhoraram muito, né? Exatamente essa fase da dancinha eu achei super interessante, porque ele vai fazendo bem engessado, né, das fases 1 a 9, e quando chega na última, ele deixa alguns blocos disponíveis e fala assim, agora você vai fazer a sua dança, né? E aí ele deixa algumas coisas mais disponíveis e tal, então abre mais o leque. Então, são alguns contrapontos que a gente tem que ver aí. Então, assim, o que a gente tem que perceber, né, e o que é interessante, o professor Mitchell Resnick, do MIT, né, no livro dele, Lifelong Kindergarten, ele faz uma reflexão muito interessante com relação ao que acontece, né, numa linguagem de programação como o Scratch, né, que também é uma linguagem em blocos, onde também você pode criar animações e jogos, só que o Scratch ele é mais aberto. Né? O Scratch ele não é gamificado, ele não tem fases, ele não tem etapas, é simplesmente um cenário aberto onde você pode chegar e criar um monte de coisa. Né? E o Code.org ele é mais fechadinho. E assim, ele vai comparar, ele vai dizer assim que você tem uma dualidade ali, que é o ensino baseado em desafios e o ensino baseado em projetos. E antes de eu falar em programação, isso é interessante a gente até pensar a nível de línguas. De línguas. A forma como a gente aprende línguas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu com vários amigos meus, né? Pessoas que, vou fazer um cursinho de inglês. Faz lá cursinho de inglês, você fica 5 anos fazendo inglês, e aí quando a pessoa vai, sei lá, pro exterior, alguma coisa assim, a pessoa não tá, tipo assim, tinindo, formada, e caramba, essa pessoa se expressa bem em inglês, escreve bem em inglês. É comum isso, mais comum do que a gente imagina. É uma coisa até estranha, né? Você fala, caramba, mas você fez 5 anos de inglês, por que você não aprendeu isso? E muitas vezes é porque... Opa, deu um delayzinho. Voltou, gente? Ele deu uma parada, mas acho que agora voltou, né? Dá um joinha aí se voltou. Por favor, dê um joinha aí. Ai, meu pai. Parou. Vocês me escutam? Oi, 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 oi. Oi. Tá travando? Tá... Como é que tá? Tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Se tiver travando, se tiver parado, alguém me avisa. Eu vou continuar. Eu acho que vai dar certo. Senão eu reinicio a live e volto aqui e a gente continua. Ok? Mandem um ok se vocês estão me escutando bem. Acho que a galera não tá me escutando. Vamos lá.